A participação do Lula no encontro do G7 foi positiva e foram abordados diversos temas, como segurança alimentar e meio ambiente. Mas o que chamou bastante atenção foi a presença do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que chegou no Japão quase que de surpresa. A gente vai chamar o Miguel Daoud para repercutir esse assunto. Daoud, quais que são as verdadeiras intenções dos países do G7 em relação à guerra da Rússia na Ucrânia? E qual que é a sua opinião? E mais que eu te pergunto, qual que é o posicionamento de Lula? Porque parece que existe uma divergência ali do que cada um espera deste desfecho da guerra, não é isso, Daoud? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Priscila, você aborda um assunto muito importante nessa reunião, nessa cúpula do G7, em que Lula, né, foi convidado para participar, teve ali vários encontros, como você colocou, possibilidades de acordos bilaterais, a questão do meio ambiente, a necessidade que o Brasil tem de recursos, porque você ter a sustentação ambiental na Amazônia, com 28 milhões de pessoas que precisam de trabalho, precisam viver, exige recurso. E esses recursos, evidentemente, são promessas feitas, né, há muitos anos pelos países ricos, que até agora não foram cumpridas. O que chamou a atenção foi exatamente isso, Priscila, a discordância, né, de posicionamento do Lula em relação à Ucrânia. Então, vamos lá, vamos ser bem claros nesse aspecto. Todos os países ali do G7, França, Estados Unidos, Alemanha, o próprio Canadá, Inglaterra, as grandes nações, o que elas estão fazendo? Elas estão dando dinheiro para a Ucrânia alimentar a guerra, né? Do foguete, do avião, do helicóptero. E a posição do Lula é contrária a isso. O Lula, o que ele quer? Ele quer a paz. Por quê? O que está por trás disso? Você sabe que a Ásia, ali, a Rússia está na Ásia, né? Tem uma relação muito grande com a China. E a China busca a hegemonia econômica, política, militar no mundo. E os Estados Unidos vêm perdendo essa posição. Quer dizer, tem o dólar, mas não sabemos até quando. Então, nesse sentido, esses países estão aliados aos Estados Unidos para tentar tirar Putin. Na realidade é isso, a Ucrânia vencendo essa guerra, ela tira Putin do poder e ele então tem o domínio ali, em parte, nessa região, que o maior aliado da China, que no caso a Rússia, que fornece petróleo a preços convidativos para a China, evidentemente que isso acabaria. Então o posicionamento do Lula, na minha opinião, é correto, Priscila, porque eu não quero a guerra, eu quero a paz. E ele disse que onde o fórum que teria que ser discutido, a paz, seria na ONU. E é verdade. Não é discutir no G7, onde a quase totalidade, né, com exceção ali da Índia e do Brasil, são contra, né, esses países são contra a guerra. Então você vai discutir neste fórum a questão da guerra e evidentemente que você fica isolado, que foi o que aconteceu com o Lula. Mas ele manteve a sua posição. Eu quero a paz. Não porque ele tenha interesse em relação à Rússia, à China, não. E isso tem que ser conversado na ONU, porque a ONU que representa os países nesse sentido. Tem lá o Conselho de Segurança, que também está, de uma certa forma, comprometido com a guerra. Então, nesse aspecto, essa discussão sobre o encontro de Lula com Zelensky, mas foi... É natural, porque o Zelensky quer dinheiro para a guerra e o Zelensky vai buscar esse dinheiro para derrotar a Rússia, porque derrotando a Rússia nesse momento vai ser definitivamente a tranquilidade da Ucrânia. E os países ali estão dando dinheiro. Como o Brasil tem um posicionamento diferente, que quer a paz, evidentemente que Lula ficou isolado nesse sentido. Mas, aos poucos, o mundo vai entender que essa atitude dos países ricos em injetar dinheiro na Ucrânia para que essa guerra continue, isso vai custar muitas vidas. Já está custando. Certo. Custando miséria, aumento do preço dos alimentos. Então é isso, Priscila. Daoud, eu quero comentar mais uma coisa com você aqui rapidamente, porque saindo de Hiroshima, indo aqui para Brasília, onde está o clima bastante atribulado, porque no dia 1º de junho, né, 6 medidas provisórias de grande interesse do governo Lula devem perder o valor caso não sejam aprovadas. Também
Tem, além disso, a votação do arcabouço fiscal essa semana. Tem mais 3 CPIs, né? Das Americanas, do futebol, do MST. Agora eu quero, para finalizar aqui, quero saber a sua opinião. O que você faz de avaliação sobre o pedido de chamar o ministro Carlos Fávaro para saber o que o Ministério vem fazendo para proteger, né, os produtores rurais dessas invasões? Exatamente, Priscila. O que chama muita atenção nesse aspecto, né, que interessa ao agro, é exatamente isso. A CPI vai convocar o ministro Carlos Fávaro para saber o que ele está fazendo para proteger a produção rural, o produtor rural, de possíveis invasões do MST. Né? E eu acho que ali ele já se posicionou, Fávaro já se posicionou contra essas invasões. Agora, é evidente, né, Priscila? A gente hoje, concretamente, o governo não tem maioria no Congresso. E tem tudo isso que você colocou. Tem essas medidas provisórias que precisam ser aprovadas, porque senão elas vão caducar, e aí está o Bolsa Família, está uma série de a reestruturação do governo. E, além disso, tem o arcabouço fiscal, que está sendo discutido, inclusive hoje, pelo Haddad com o Lira, para tentar aprovar. Então, o que a gente apurou, Priscila, é que o arcabouço fiscal não vai ter problema nenhum. Ele será aprovado porque, na realidade, é uma carta de intenções. Agora, as outras medidas, aí o governo vai ter que negociar. Eu ouvi para finalizar, um comentário que dizia o seguinte, que o Michel Temer, para evitar o impeachment, ele teve, acho que 2 ou 3 pedidos de impeachment, ele teve que distribuir 1,5 milhão para cada deputado em emendas. Agora diz que 1,5 milhão não é nada, tem que distribuir muito mais para votar. Então você vê, Priscila, como é que é o Brasil, né? Quer dizer, nós temos um Congresso que não está preocupado se o arcabouço fiscal vai ser aprovado, se o país vai votar uma reforma tributária, o que nós vamos fazer. Ele está preocupado em saber qual é o dele, qual é o meu, quanto que eu vou ganhar para poder votar ou não. Aí você olha os partidos políticos, nenhum partido político tem projeto. Quer dizer, na realidade, os deputados estão ali para ter benefícios partidários e pessoais. Aí eu posso inventar uma série de coisas. E o Lula, infelizmente, está negligenciando, né, nesta relação. O Lula foi eleito com uma força, né, da esquerda muito grande, preocupada com as possíveis consequências de uma eleição de Bolsonaro. Agora, só que ele precisa governar. E governar é exatamente ter o presidencialismo de coalizão. E quanto menos dinheiro der para deputado, melhor. Porque deputado é assim, ele está ali para cuidar dos seus interesses e não dos interesses da nação brasileira. Muitos assuntos, Daudi. Ainda bem que a gente tem mais 4 dias para repercutir muita coisa aqui. Obrigada, meu amigo. Uma boa tarde para você. Obrigado, Priscila. Um abraço a você, um abraço a todos.